Ó, não sei se você já conhece essa técnica, mas ela é fácil de fazer, pode ser utilizada em vários objetos. Você pode utilizar no MDF, numa garrafa de vidro, lata que você iria jogar fora, ganha vida nova, né? As peças ficam bonitas, ficam únicas. Tem gente que faz as luminárias, eu acho que fica um show também. Quem vai ensinar é a artesã Marjorie Mapelli, via Skype. Ela está em Brasília e é pra lá que a gente vai. Como vai, Marjorie? Tudo bom? Oi, Clau, tudo bom? Seja bem-vinda. Que lindo aí. Do lado é tudo filtro de café, né? A caixa, as garrafas. Tudo filtro de café, Clau. A gente vai aprender um pouquinho hoje como fazer em objetos, como você falou. E a gente pode utilizar o filtro de café também para fazer móveis, fazer parede. Porque às vezes a gente tem uma parede feia em casa e a gente juntando, porque às vezes a gente usa direto, né? Filtro de café, então vai guardando, a gente consegue arrumar uma parede, um móvel, como eu falei, de repente uma porta. A gente consegue usar e fica bem legal, vai ficar bem bonito. Vou mostrar aqui direitinho para você. Show, pode começar, a aula tá contigo. Muito obrigada. Olha só, então a primeira coisa que eu trouxe foi assim, para mostrar para vocês como preparar o filtro de café para a gente conseguir guardar ele e ir juntando a quantidade que a gente precisa, tá? Eu costumo fazer assim, ó, eu uso o filtro de café, eu tiro aquela parte do café que fica a maior quantidade, eu tiro, coloco fora, ponho fora ou guardo, porque a gente também vai utilizar aqui o pó de café, que eu vou mostrar como que a gente vai usar, mas a princípio, assim, a grande quantidade eu coloco fora, tá? Coloquei fora, aí eu pego o filtro, o molhado ainda, eu pego uma bandejinha dessas de isopor que a gente tem em casa, caixinha de leite, aí vocês abrem e colocam ele dentro e deixam ele secando. Depois que ele der uma boa secada, dá até para pendurar no varal. Depois eu venho assim com a mão, ó, esse aqui eu abri com a mão mesmo, eu venho abrindo a lateral dele, pego um pincel, uma escovinha aí de dente, que vocês tiverem, e venho limpando. Aí vocês vêm esfregando mesmo, porque o pó, esse pó que já vai estar seco. Então, a gente vem esfregando, que é para tirar bem o excesso e ele não atrapalhar na hora que a gente for fazer a colagem. Tira bem, esfrega. Ele vai sair a maior parte de pó, ainda vai ficar liso, limpinho. E aí, a gente vai ter o papel pronto para a gente poder utilizar, tá? O que eu indico? Que vocês deixem mais aberto em lugares que forem mais úmidos, porque às vezes acontece de ele mofar. Então, ele mofa e a gente não consegue utilizar porque fica as marcas de mofo e não do café. Então, se tiver um lugar que for mais úmido, deixa na bandejinha, deixa aberto que vocês conseguem visualizar. Se for um lugar mais seco, depois que vocês tiverem já com ele seco, guarda ele, pode ser numa sacolinha, e vai guardando aí para vocês juntarem a quantidade certa. Então, depois desse processo, a gente vai preparar ele de duas formas aqui para as peças que eu tenho, tá? Então, eu vou trazer aqui uma lata que eu tô fazendo para colocar café. Ela já era uma lata de café e eu resolvi decorar ela para ela ficar bem bonita para colocar o meu café dentro. Então, dentro eu não pintei. Vou preparar de duas formas, como eu falei. A tampa, ela é um estilo e a parte de baixo, ela é outro. Então, a gente vai ter duas formas de fazer. Uma delas eu vou ter esse modelo aqui que eu posso fazer com costuras e o outro eu vou ter esse modelo aqui que ele fica, não aparece a emenda, então ele vai ficar mais discreto. Esse modelo aqui, ele é bem legal para fazer os móveis, como eu comentei, móveis, parede, e aí vocês vão decorando aí o que vocês precisam, baú fica muito legal. Então, assim, vocês vão decorando o que vocês precisarem, também uma coisa assim bem fácil de fazer, porque a gente vai pegar o filtro depois dele seco e vai vir rasgando, tá? Essa parte aqui a gente rasga mesmo com a mão, então é simples. Até a beiradinha que tiver lisa, que ela ficou lisinha aqui, a gente vem e tira mesmo com a mão, tá? Aí ele não vai ser cortado com tesoura. Tá. Então, pra gente fazer aí um móvel grande, ele é legal porque não atrapalha muito, é rapidinho, a gente já fez esse processo. Então, essa parte da tampa vai ser rasgada. E a parte que eu vou fazer embaixo com a costura, eu cortei com tesoura, porque a gente ele vai ficar um outro estilo mesmo. Então, a gente vem com a tesoura e vem cortando só o filtro. Tá, segura aí, tá? A gente volta daí desse passo, tá bom? Me dá 2 minutinhos.
Tá bom. Olha só que legal. Depois eu perguntei para ela, quero a resposta, se a manutenção disso tudo é fácil, principalmente em móveis e paredes, né? É bom a gente entender também. De longe para trazer promoção boa pra gente, não perca. Agora vamos voltar aqui com a Marjorie. Mar, vamos lá. Você vai fazer a lata agora, né? Isso, vou fazer a lata. Eu vou fazer a lata, a preparação da lata sempre é 2 demãos de primer, tá? Tanto lata quanto garrafa. Tá. Só quando for madeira, MDF, pode colocar, já passar a cola e ir colando direto o filtro já na peça, tá? Aqui eu dei uma arranhada, passei 2 demãos de primer esperando secar bem. Depois eu passei uma cor aqui porque ela tinha propaganda. Então, para não aparecer a propaganda da minha lata, eu passei uma corzinha mais clara aqui para não aparecer no meu filtro. Aí eu vou pegar aqui a cola, eu vou usar uma cola branca. Ó, vou passar aqui, posso passar em cima do filtro que eu já comecei fazendo. Então, eu já posso passar por cima, porque o papel vai acabar ocupando um pedaço do filtro do que tá do lado, ó. Deixa eu te perguntar uma coisa. A manutenção, quando a gente faz em parede ou em imóvel, ela é fácil? Ela é tranquila? Cláudia, aí pode passar o verniz à base de água e a gente pode passar pano, limpar depois tranquilo. Tá. Aí é só passar um verniz, sempre finaliza tudo com verniz, tá? As garrafas, se for para uso em geladeiras, coisas assim, eu indico passar aquela laca chinesa, que eu já fiz aqui outras peças, que passa a laca chinesa no final, que impermeabiliza mesmo para poder molhar, tá? Tá. Essa daqui é uma ideia legal de colocar uma cúpula e fazer abajur. E também aí, como ele é verniz à base de água, aí pode passar o paninho e limpar. Tendo verniz à base de água, se vocês passarem um pano, fica limpinho e não tem perigo de sair. Agora, se for para botar embaixo da água, aí é indicado um verniz à base de solvente, como a laca chinesa, por exemplo. Ó, aí eu venho só brincando agora mesmo de emendar o meu filtro. Eu venho colando o que eu já passei a cola. Esse que fica cortadinho, a gente depois faz o pesponto, né? Que fica parecendo couro. Isso que vai ficar os pedacinhos emendados, que são os que a gente cortou com tesoura. Eu gosto de passar a cola por cima também, tá? Para pegar bem a cola e ficar bem preso. Vai apertando com o pincel. Esses que a gente cortou é o que a gente vai fazer a costura. A costura eu comecei fazendo já aqui. A gente vai fazer primeiro um sombreado, que eu vou usar o pincel chanfrado. Eu venho, hidrato meu pincel na água, tiro um pouquinho do excesso dele, pego um pouquinho da tinta marrom, vou usar o marrom porque é o filtro de café para não aparecer tanto, e venho marcando. Eu não preciso marcar em todos os pontos que eu fiz o corte com a tesoura, tá? Eu posso escolher alguns, eu não preciso marcar em todos, mas eu vou chanfrando, que é para depois eu conseguir fazer o presponto em cima dele, tá? Na lateral. Eu vou marcando onde eu quiser. Eu posso colocar ele em cima do corte ou não. Aí eu venho com um pinta-bolinha, que é uns que a gente vai fazer na marquinha de bolinha, ou com esses bolhadores, que eu vou usar esse, ou até a parte de trás de um pincel mais fino, se não tiver aí. Eu vou pegar uma tinta preta, aqui eu botei um pouquinho, vou pegar uma tinta preta e vou marcando. Aí eu vou fazendo os pontinhos da costura. Um pontinho de cada lado. Um pontinho de cada lado do que eu já fiz do chanfrado marrom. Aí depois deixo secar, porque esse pontinho ele fica um pouco em alto relevo. Então eu preciso deixar ele secar um pouquinho para depois vir com a tinta branca. A tinta branca eu gosto de usar esse pincel aqui, que ele é fininho. É um pincel, não sei se aparece, ele é bem fininho, um pincel liner. A gente pega e hidrata ele um pouquinho na água. Pega a tinta branca. É bom vocês colocarem numa bandejinha em algum lugar para ele vir úmido, tá? Porque se ela estiver muito seca a tinta, vocês não vão conseguir fazer bem o risquinho, tá? A linha. Outra opção é fazer com uma caneta. Aí onde já tiver seco, eu vou pegar e vou fazer o meu risquinho, emendando, ligando de uma pontinha a outra, de um pontinho preto para o outro. Aí é opcional, vocês podem fazer em forma de X, podem fazer ligando. Só vou fazer o meu risquinho branquinho mesmo, tá? Aí eu ligo os pontinhos. A parte, então, dessa de costura é só nisso. É importante você terminarem sempre passando o verniz. Já essa parte de cima, eu fiz ela rasgando, como eu comentei.
Aí eu vou fazer um stencil, eu vou utilizar um stencil com o pó de café. O pó de café, como eu falei no início, pode ser o pó de café usado, que a gente usa e deixa secando um pouco, ou o pó de café que a gente comprou, tá lá no pacotinho, pega e utiliza ele. Vou botar ele um pouquinho na minha cola. Então, eu tenho um pouco de cola aqui e vou botar ele um pouco aqui e vou fazer uma misturinha. Aí, o filtro de café, esse pó que eu tô usando é aquele pó que a gente, não é um instantâneo, tá? É aquele pó que a gente passa o café mesmo. Ele dá um pouquinho de diferença quando a gente vai usar o café instantâneo e quando vai usar esse pó aqui de café. Na verdade, ele dá um pouquinho de diferença na cor e na textura. O pó instantâneo ele é mais granuladinho, né? Ele é mais grosso. E os dois vão ficar bem bonitos. Depois de seco, os dois ficam bem legais, ficam bem bonitos. Só que ele dá uma diferença na textura. Ó, vou fazer uma misturinha aqui. A princípio ele fica... não aparece muito café, mas depois que ele seca, ele vai começar a aparecer. Vou vir com o meu stencil. Como se virou uma massinha, né, gente? Aí ela vai cobrir ali no stencil. Enquanto você vai terminando, eu vou passando os seus contatos aqui, tá, Marjorie? Tá bom, vou usar ele só no stencil. Agora comprar uma textura. Tá joia. A Marjorie, ela tá no YouTube também, tem aulas lá que chama Ateliê em Família. No Face, marjorie.mapelli, com 2 L's, ou Ateliê em Família. E no Instagram, ateliê.emfamília, tá? Se quiser mandar um WhatsApp, ela tá lá em Brasília, no 61 99224 7793. Tá aí agora eu já fiz, tá pronto. Eu sempre seguro de um lado para poder mexer e tirar ele, tá? Como ele é pequeno, ó, vou tirar direto. Ele ficou clarinho, depende da quantidade que tu misturar, mas ele vai, depois escurecendo, vai sumindo a cola, que a cola vai ficando transparente, e ele vai ficar assim, como essa garrafa aqui que eu fiz, bem escuro, fica super bonito. E dá um detalhe, se quiser fazer até no móvel, um arabesco, alguma coisa assim, fica bem legal. Muito joia. Muito obrigada, Marjorie, foi um prazer aprender com você. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Lindo trabalho, né, gente? Você viu? Com café. Que show!